Então, pessoal, como a gente estava falando ali dos conceitos, né? Do conceito de personalidade, os fatores que podem determinar. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Deixa eu só abrir aqui os slides novamente para que a gente possa continuar ali falando sobre esse assunto. Então, vamos lá. Olha só, a gente finalizou, né? A primeira parte da nossa aula de hoje, falando ali que os fatores que podem determinar a personalidade seriam a genética e a socialização, e que existem muitos questionamentos quando a gente fala dessas características das pessoas, como inteligência, agressividade, será que realmente são herdados ou será que são fruto da experiência? E aí a gente tem, tentando responder essas perguntas, duas teorias aqui que são apresentadas no material de vocês. Então, a gente tem ali a teoria nativista, que fala que sim, que seriam, né, algumas características que as pessoas herdam a partir da sua constituição biológica, e a outra teoria empirista, que fala que você pode ter algumas características e que essas características, né, advêm aí da sua experiência, das relações o qual você acaba mantendo com o ambiente o qual você é inserido. Então, quando a gente pensa, e aí, é uma coisa ou é outra? A gente tem que considerar, para tentar entender característica de personalidade, né, a formação da personalidade das pessoas, a influência desses dois aspectos. Tanto a teoria nativista, aquilo que ela herdou, quanto a teoria empirista, que é aquilo que ela realmente teve através das experiências que ela vivenciou, certo? Então, olha só, a genética ela tem uma forte influência na formação da personalidade, mas também a educação tem um papel muito significativo nos processos ali de formação, tanto a educação quanto a socialização, na forma como essa pessoa interage com o seu ambiente. Então, ambas as teorias devem ser consideradas aí quando a gente fala em formação de personalidade. E aí, dentro do nosso material ali, a gente tem alguns autores que vêm falando acerca, né, de como essas pessoas podem apresentar suas características de personalidade, quais seriam as características de personalidade dos indivíduos, e aí um dos autores ali apresenta a ideia de que existam cerca de mais de 5.000 adjetivos para descrever os traços de personalidade das pessoas. E aí, a partir dessas diferentes, né, diferentes teorias, a gente vai estar apresentando aqui no nosso material a tipologia Big Five, o modelo de 5 de personalidade ali, 5 fatores chamado Big Five, que procura realmente captar como as pessoas são de uma forma abrangente, ou seja, em termos, né, da sua reputação social, como ela é vista socialmente pelas outras pessoas. E aí, esse autor, ele traz ali alguns aspectos que são considerados ali acerca da personalidade. Vamos ver cada um deles. Então, um dos aspectos aí que são avaliados pelo modelo Big Five seria a extroversão. Então, essa característica diz que pessoas extrovertidas, elas teriam melhores habilidades interpessoais, ela teria uma maior dominância social, ela teria uma expressão, né, mais expressão emocional, ela é uma pessoa que se expressa mais, se ela está triste, ela tem facilidade para demonstrar isso, se ela está feliz, ela também tem facilidade, né? Então, é uma pessoa que ela é extrovertida, ela consegue demonstrar mais as suas emoções. Ela também teria um desempenho melhor quando se falasse de liderança, né, uma liderança aumentada e maior satisfação na vida e no trabalho. Se a gente for pensar que é uma pessoa extrovertida, então bem provável que ela se sinta mais satisfeita, ok? Esse é um aspecto, né, proposto ali pela teoria Big Five. Um outro aspecto também apresentado seria a amabilidade. Então, ó, mais amado, menos contestador e mais conformado, uma pessoa que realmente aceita mais as coisas, né? Ela é mais conformada. Melhor desempenho, ela tem níveis menores de desvio de comportamento no trabalho. Sim, considerando o fato de que ela aceita as coisas que acontecem, ela não questiona, ela realmente tende a se adaptar melhor. Olha, não concordo com isso, mas tudo bem, eu aceito. Dificilmente ela vai expressar isso também, né? Outra característica, outro aspecto seria a conscienciosidade. Seriam pessoas que têm, né, geralmente, um maior esforço e persistência. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes até olhando para as pessoas ao nosso redor, ou
Quando a gente fala dessas características, até olhando para nós mesmos, nós podemos já ir identificando, né? Olha, eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu sou uma pessoa mais amável, eu sou uma pessoa mais conscienciosa. E aí a gente vai percebendo que as pessoas, né, com essa característica, esse aspecto aqui da conscienciosidade, ela realmente é uma pessoa persistente, ela parece que tem muita energia, ela é uma pessoa disciplinada, né? Ela é mais organizada, planejada, ela tem o melhor desempenho, ela tem uma liderança aumentada e ela tem maior longevidade, no sentido de que ela se realmente dedica e se compromete a fazer aquilo que ela se, né, buscou ali fazer, que ela colocou como meta, como objetivo. Então, acredito que talvez vocês já conseguem até aí percebendo, né, algumas características nas pessoas, os quais vocês interagem, até mesmo em vocês mesmos. Aí a gente tem ali, olha, eu trouxe essa imagenzinha só para a gente pensar quando a gente falou ali da teoria nativista e da teoria empirista, né? Olha ali um dentro da água e ó, tá, o outro fora da água pergunta, tá muito fundo? Responde lá, né? Bate no pescoço. A sua verdade não é a mesma que a minha. O que a gente percebe? Olhando a anatomia, parece que o pescoço de um realmente é mais comprido do que do outro. Então, quando a gente fala dessas diferenças aí de heranças, né, aquilo que a pessoa tem como característica hereditária, aquelas heranças hereditárias, e o outro como experiências, o que a gente percebe? Talvez um foi mais consciencioso, se arriscou mais, né, no sentido de ser persistente, conseguiu estar ali dentro da água, o outro aparentemente quer nadar. E aí ele pergunta, bate no pescoço, e aí? Como que é? Se arriscaria? Como seria a característica de personalidade? Só para a gente pensar que realmente a gente tem que considerar, quando a gente fala de característica de personalidade, a gente tem que considerar cada indivíduo de forma, obviamente, particular, porque a gente tem ali, ó, a sua verdade não é a mesma que a minha, porque a minha verdade, ela é baseada nos meus modelos, nos meus referenciais, naquilo que eu realmente tenho como experiência, naquilo que eu realmente herdei. Ok, pessoal? E aí, outros aspectos que são avaliados também pelo modelo Big Five seria a estabilidade emocional. Então, esse aqui eu acho bem interessante, e a gente percebe que é uma característica aí presente em muitas pessoas, mas que também ausente em muitas outras. Então, olha só, quando a gente fala de estabilidade emocional, de pessoas com essa característica, são pessoas que têm pensamentos e tem menos pensamentos e emoções negativas. Ela tem uma menor hipervigilância, aquela pessoa que está o tempo todo desesperada, querendo fazer alguma coisa, super ansiosa, né? Ela busca ali, geralmente, nas relações dela, ela tem uma maior satisfação pessoal e no seu trabalho. E por conta disso, menores níveis de estresse, porque é uma pessoa que ela consegue manter uma certa estabilidade nas suas emoções, consegue controlar melhor as suas emoções. E quando eu digo isso, não precisa ser nenhum psicólogo para olhar, às vezes, as pessoas no dia a dia, no trânsito, em filas de supermercado, em momentos agora como esse aí de pandemia, de isolamento social, aí a gente vê algumas situações que você fala, nossa, falta bastante estabilidade emocional para esse indivíduo, certo, pessoal? De algumas crises, né? Algumas pessoas extremamente estressadas e demonstrando esse estresse, né? Porque eu acho que o estresse, nós vamos estudar em outras unidades aí um pouco para frente, que ele pode ser positivo também, porque ele desestabiliza, ele desacomoda, né, faz com que você saia de um estado e parta para outro, e busque por novas soluções para um determinado problema. O estresse também tem seu ponto positivo, isso é importante, mas a gente sabe que muitas pessoas não conseguem lidar com situações estressantes, né? Então, uma pessoa que tem estabilidade emocional, que é uma característica também avaliada, são pessoas que elas realmente conseguem ter maior satisfação nas suas relações, ok? E aí, o último seria a abertura para experiências. Quando a gente olha para esse aspecto de personalidade, o que a gente vai ver é um aumento do nível de aprendizado. É interessante isso. Se a pessoa ela é aberta para experiências, bem provável que ela vai aprender mais, ela vai ser uma pessoa criativa, ela vai ter maior flexibilidade e autonomia, desempenho no treinamento, liderança aumentada, mais adaptável a mudanças. Eu vejo que muitos de vocês poderíamos até dizer, né, se enquadram nesse aspecto aqui, abertura para experiência, porque nós estamos falando de que vocês, enquanto alunos, né, de uma modalidade que vocês precisam ter
disciplina, precisam ter autonomia, precisam ter flexibilidade diante das diferentes ferramentas de aprendizagem, né? Vocês precisam ter um bom desempenho, precisam realmente ser líderes daquilo que vocês esperam e precisam estar se adaptando às mudanças, como a gente está vivenciando nesse momento, né? São muitas mudanças que todo mundo está tendo que lidar aí no seu dia a dia, diante de todo o aspecto que nós estamos recebendo influência aí a nível social, a nível mundial, ok, pessoal? E aí, uma coisa que eu acho extremamente importante, né? A gente vai falar agora para que servem testes de personalidade, porque a gente falou ali de um modelo que tenta identificar algumas características de personalidade, e aí a gente sabe, eu acredito que muitos de vocês, ou talvez alguns de vocês aí, ou né, ainda que nenhum, mas talvez um amigo, um familiar, já passou por algum processo de avaliação psicológica. Acredito que aí, se você for motorista, dirige, você ou tem a sua habilitação, você também passou por uma avaliação psicológica. E aí a gente pergunta, né, para que servem os testes psicológicos, os testes que avaliam a personalidade, né, não necessariamente teste psicológico, porque a gente tem outras ferramentas também que nos ajudam aí a compreender as características de personalidade dos diferentes indivíduos. E aí a gente tem ali, ó, uma apresentação, né, do McShane e Von Glenow, que eles colocam de 2013, que eles afirmam que seus resultados parecem muito adequados para que servem os testes de personalidade para aumentar a autoconsciência para o desenvolvimento. Olha, está até em destaque isso. Acredito exatamente, concordo com esses autores, porque eu acredito que quando a gente conhece aspectos da nossa personalidade, isso obviamente vai promover uma autoconsciência, e essa consciência, ela poderia te ajudar para o seu desenvolvimento, né? Principalmente quando a gente comenta ali acerca de desenvolvimento de carreira, né? E até mesmo a compreensão mútua entre as pessoas, ou seja, eu me conheço, eu tenho consciência dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, das minhas limitações, vamos colocar assim, né? E eu posso buscar por um desenvolvimento, seja na minha carreira, na minha profissão, mas também seja na minha relação com os outros. Eu sei que eu sou assim, então eu evito tais situações, ou eu sei que eu sou assim, eu vou procurar melhorar quando eu tiver que lidar com diferentes situações. E aí eu interrompo aqui e a gente já volta, pessoal. Vamos lá.